Muito boa tarde. Na última vez a gente gravou um pequeno vídeo sobre o conceito de meio ambiente. Essa vez a gente vai discutir um pouco o conceito de desenvolvimento sustentável. E para fazer isso é necessário, em primeiro lugar, situar a história desse conceito e mostrar em que contexto social, econômico da sociedade humana esse conceito apareceu. Então, nós assistimos atualmente a uma discussão sobre uma série de conceitos que estão sendo utilizados, às vezes, de uma forma não muito precisa e todos geralmente dentro de um contexto semelhante. São os conceitos de natureza, conceitos de meio ambiente, poluição ambiental, destruição da natureza, desenvolvimento sustentável e, ultimamente, também chegou a questão das mudanças climáticas como parte desse grande debate da humanidade em frente aos acontecimentos planetários que nós estamos enfrentando. Então, o que eu gostaria de concentrar esse primeiro vídeo é sobre o contexto político, econômico, social, histórico, dentro do qual esse conceito de desenvolvimento nasceu. E por que é tão complicado, de uma certa maneira, de definir claramente o que nós entendemos por desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, vamos voltar a uma questão importante que nós já definimos no último vídeo, que foi a definição de natureza e meio ambiente, para pelo menos separar esses dois conceitos e colocar eles num contexto unificado. Por natureza, como nós já definimos, nós entendemos o conjunto de todos os seres vivos, humanos, animais, plantas, ecossistemas, etc., e todo o mundo inorgânico que nos cerca, e todos os fenômenos que ocorrem naturalmente no nosso planeta, ou seja, sem a intervenção do ser humano, ou dos seus meios artificiais, instrumentos de intervenção, tecnológicos, etc. Então, a natureza é aquilo que nós não tocamos e nós não mexemos ainda. O meio ambiente, por outro lado, é o resultado de um processo de interação da sociedade com essa natureza, ou seja, o resultado da nossa ação social, econômica e cultural de transformação e apropriação dos recursos dessa natureza. E assim, dessa maneira, esse produto que nós chamamos meio ambiente é o espelho da nossa consciência coletiva. Partindo desses dois conceitos, uma vez definidos, nós podemos agora começar a tratar da origem desse conceito. Em primeiro lugar, precisamos dar uma olhada, um zoom, para a fase histórica em que esse conceito surgiu. Inicialmente, os primeiros sinais que foram dados em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável foi no final da década de 60, com o grupo de economistas, cientistas que trabalhavam no chamado Clube de Roma, onde eles mostram pela primeira vez que nosso desenvolvimento econômico ele está se dando dentro do contexto de um planeta finito. Entretanto, o processo de acumulação econômica é como se os recursos do nosso planeta fossem infinitos. Então, essa limitação, eles chamam os limites do crescimento, foi um documento importantíssimo, de alguma forma inspirou a famosa conferência em Estocolmo no início da década de 70, sobre o meio ambiente. Nesse contexto dessa conferência,
foi criado a terminologia desenvolvimento sustentável. Bem, a gente pode dizer agora, ok, isso por acaso aconteceu dessa forma, só que o nascimento, digamos assim, desse conceito se deu numa época histórica que eu chamaria de mudança paradigmática na história da humanidade. Mudança paradigmática em vários sentidos. Eu queria agora mostrar alguns pontos importantes que caracterizaram a época em que o conceito de desenvolvimento sustentável nasceu. Primeiro, o que aconteceu nessa época, digamos, vamos pegar a época entre final da década de 60 até o final de 80 até 90, ok? O que aconteceu nesses 20 anos? Que é um tempo relativamente curto para uma fase histórica de transformações tão profundas. Então, em primeiro lugar, nós tivemos, no final da década de 60, o famoso movimento do 68, que é um movimento da geração pós-guerra que se levantou contra o sistema, se você quiser assim, da época, e que acabou no final da década de 60, no início de 70, acabou sofrendo uma certa reação do sistema que fez com que esse movimento e muitos partidos e grupos que participaram nesse processo, que era um processo basicamente político, e não tinha não se discutia basicamente a questão do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, muito menos. Esse conceito nem existia ainda durante esse movimento. Então, acontece que esse movimento começou a sofrer uma repressão do sistema. Isso se mostrou claramente nas universidades na Europa, e especialmente na França, onde o pós-68 foi uma fase muito dura, inclusive de repressão contra lideranças, e etc. Mas esses movimentos políticos, de alguma forma, foram quebrados ou dispersados, de alguma maneira, mas eles se regruparam no início da década de 70, defesa do meio ambiente, e nasceu nessa época também esse conceito de desenvolvimento sustentável em 72. Então, em torno desse conceito, em torno dessa nova ideia de salvar o planeta, de salvar o meio ambiente, etc., dos limites do crescimento, da finitude do planeta, isso aconteceu num contexto econômico e político que tem outras conotações. Por exemplo, em 72 também foram cancelados os famosos acordos de Bretton Woods. E o capitalismo entrou, depois desse cancelamento dos acordos de Bretton Woods, numa nova fase de desenvolvimento, que é a fase em que a dominação do capital financeiro sobre o capital produtivo começou a se fortalecer. Ou seja, é o início do processo de fortalecimento da hegemonia do capital financeiro sobre o capital produtivo. Esse foi um assunto importante. O outro assunto importante é que, em 72, a primeira foto colorida do planeta visto do espaço fez um enorme impacto na consciência da humanidade. Pela primeira vez, nós éramos capazes de ver nosso planeta de longe. Isso é muito subestimado às vezes, mas teve um impacto social e cultural muito grande e fortaleceu essa visão da finitude do planeta.
e da finitude dos seus recursos e da fragilidade desse planeta dentro do sistema solar e dentro desse universo e dentro da galáxia, etc. Quer dizer, a fragilidade e a finitude do planeta foi de repente visível. Isso deu uma força muito grande ao movimento tanto ambientalista como ao movimento que girou em torno do novo conceito de desenvolvimento sustentável. Também há uma outra coisa interessante. Nasceu basicamente com isso também o termo de globalização. Isso, hoje, por exemplo, esses termos, esses conceitos para nós são tão comuns que ninguém imagina que houve uma época recente onde essa terminologia não foi utilizada. Nós não utilizamos muito essa terminologia, por exemplo, globalização da economia, porque ela não estava ainda tão visível e tão claramente consolidada como ela está hoje, por exemplo. E, finalmente, tem um outro fenômeno de altíssima importância, que é no final da década de 80, quer dizer, para ser preciso, em 90, a queda do bloco socialista. A União Soviética quebrou. Ela quebrou basicamente por dois fenômenos. Ela não conseguiu seguir a corrida armamentista dos Estados Unidos porque ela estava economicamente quebrada depois da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética ela pagou um preço muito alto por vencer a guerra contra o nazifascismo. São 27 milhões de russos e um país em grande parte destruída. A parte importante da Rússia foi destruída. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, no final, depois de 45, o que aconteceu é que nós tivemos Estados Unidos, a única grande potência economicamente estável, que só ganhou com a guerra, basicamente, perdeu menos soldados do que na Guerra do Vietnã, e a União Soviética, do outro lado, que estava com um exército muito potente, obviamente, porque eles ganharam a guerra, de fato, mas eles sofreram uma destruição econômica muito violenta. Então, mas a Guerra Fria, que basicamente começou logo depois de 45, fez com que a União Soviética teve que gastar enorme energia em vez de se recuperar do seu atraso e dos seus problemas econômicos e da destruição, teve que investir muito dinheiro e muitos recursos para manter o equilíbrio com essa corrida armamentista com os Estados Unidos, e não conseguiu. E também por problemas internos que ela sofreu, que não cabe aqui discutir. Mas, de qualquer maneira, causou uma mudança de paradigmas econômicos muito importantes. Porque, a partir desse momento, a força dominante, que era a visão econômica e social dos Estados Unidos, era, a partir desse momento, absolutamente dominante e hegemônico. E isso, ao mesmo tempo, fez com que uma nova visão econômica muito mais radical, chamado neoliberalismo, entrou junto com essa formação da hegemonia do capital financeiro sobre o capital produtivo, fez com que, a partir da década de 90, basicamente o mundo, a economia globalizada, ela se desenvolveu em base desses novos paradigmas. Isso é uma mudança muito profunda no próprio caráter do capitalismo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o sistema econômico que vivemos hoje, que está em crise hoje, não é o mesmo de antes da década de 70, basicamente. Então, dentro desse contexto, o conceito de desenvolvimento sustentável nasceu. Nesse ponto, vamos fechar o primeiro ciclo
desse debate e ir para um outro passo, onde nós vamos então estudar o caráter da insustentabilidade desse atual processo de desenvolvimento que nós estamos vivendo. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria, no final, apresentar um pequeno resumo daquilo que foi discutido aqui e agradecer a sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.